Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversa 2. E no episódio de hoje, temos uma entrevista especial com o conselheiro tutelar de São Miguel do Araguaia, Lucas Freitas. E vamos lá! Fala galera, podcast Conversa 2 no ar e estamos partindo para o segundo bloco aqui da entrevista, do bate-papo sobre o mês de maio, Maio Laranja, que é o mês que é referente ao combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. Segundo bloco, recebendo aqui o Lucas do Conselho Tutelar. Lucas, seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Wesley. Obrigado aqui a toda a organização do Conversa A2, do podcast, né? E a gente está aqui sempre disponível para tirar as dúvidas do nosso povo, da nossa sociedade, que nos confiou essa função aqui no Conselho Tutelar de São Miguel do Araguaia. Lucas, é um mês importante, é um mês que aflora mais o debate sobre o abuso sexual infantil. A gente teve no bloco anterior com a delegada de Polícia Civil, com a Yara, que é psicóloga do CRES, falando sobre o assunto. E nada melhor também do que trazer um conselheiro tutelar. Pessoal, nós dois somos conselheiros, nós dois chamamos Lucas também, mas eu estou aqui na posição de entrevistador para a gente poder pegar algumas informações aí com o conselheiro tutelar. E nada melhor do que o Lucas, né, que já é o segundo mandato dele como conselheiro e desempenha um papel excelente no nosso município. Lucas, o mês de maio, ele vem trazendo aí, como eu falei no começo, essa questão do debate sobre o assunto, mas hoje a gente vê que está em alta a questão do abuso sexual, como foi relatado aqui no começo do programa, que está uns casos alarmantes de abuso sexual em São Miguel do Araguaia, e nem só São Miguel, mas todo o município. Eu queria que você falasse um pouco para quem está em casa, da população, como que a pessoa ela age, né, ao saber que está acontecendo um abuso sexual, ou seja um vizinho, ou seja ali um parente que fica sabendo, alguém. Qual que é os órgãos que ela deve procurar? Lucas, qualquer pessoa da sociedade, lembrando que assim, a origem da denúncia, a origem do fato, é o próprio ato sexual entre uma pessoa e uma criança ou adolescente até os 14 anos, mesmo uma relação consensual, não existe consensual para uma menina, por exemplo, de 13 anos, né? Ela é uma adolescente e às vezes a gente vê muita gente tentando imputar ali a responsabilidade na adolescente, dizendo que foi seduzido pela adolescente, porém a justiça ela não entende dessa maneira e vai imputar sim um crime a essa pessoa. Então assim, passo a passo dos fatos. A origem do abuso sexual é uma decisão do próprio estuprador, do abusador. Então, a pessoa, ele decidiu cometer esse crime. Ele fez uma vítima. Essa vítima, ela tem o direito dela, como qualquer cidadão, como qualquer ser humano, de procurar ajuda. E aquela pessoa que ela mais confia, ela vai se abrir, ela vai relatar os fatos. Seja o professor, seja um profissional da área da saúde, seja um médico, seja um vizinho ou um familiar, um outro familiar.
Essa pessoa que recebe essa informação da criança, né, ou do adolescente, ela não tem decisão, ela não tem escolha. Ela é obrigada a trazer as informações até os órgãos competentes, seja o Conselho Tutelar, seja a Polícia Civil. Então, assim, às vezes o próprio abusador tenta imputar responsabilidade ao denunciante. O denunciante, ele é obrigado a fazer isso. Até porque, se a informação chega a um profissional da educação, da saúde ou qualquer outro profissional e não chega na justiça, se posteriormente essa informação chegar na delegacia ou chegar no Ministério Público, essa pessoa que guardou essa informação e não levou aos órgãos competentes, essa pessoa vai responder pelo crime que ela não cometeu, ou seja, de estupro, mas ela vai responder pelo crime de omissão. Então, assim, ressaltando esse passo a passo, essa pessoa vai trazer a informação que a criança ou adolescente relatou até os órgãos competentes, polícia, Conselho Tutelar. Uma vez que traz ao Conselho Tutelar, é outro órgão também que não tem escolha. Ele é obrigado a repassar as autoridades competentes, no caso da Polícia Civil, para abrir esse processo de investigação. Então, a Polícia Civil faz a investigação e apresenta para que seja julgado essa pessoa que foi acusado. Se ela for inocente, durante esse processo de investigação, não vai gerar nenhuma consequência. Agora, se ele de fato cometeu o crime, aí sim, o juiz, o delegado vai determinar ali a prisão dessa pessoa no decorrer das investigações, a hora que tiver concluído e ser identificado que ali tem uma culpa de fato, né? Então, assim, todos os órgãos, no caso das escolas, da saúde, do Conselho Tutelar, ele não vai ser originário da notícia. Ele vai reportar o que chegou a ele, né? Chegou no Conselho Tutelar, naturalmente, chegou na delegacia, ou chegou na justiça em geral. Porque, assim, Lucas, muitas pessoas acham que o Conselho Tutelar que cria a denúncia, né? Que cria o problema. Então, no caso é o seguinte, o Conselho Tutelar, ele é um órgão que ele vai levar a notícia até o órgão competente, né? No caso, Polícia Civil. Pela investigação. Pela investigação. E daí, não é o Conselho Tutelar que vai investigar, ou que vai inocentar a pessoa, ou que vai condenar. O Conselho Tutelar, ele reportou aquela informação. Depois dessa investigação, que não é nenhum conselheiro que vai averiguar a informação, essa vítima muitas vezes passa por exame de corpo de delito. Às vezes o Conselho Tutelar em alguns municípios, por uma questão de parceria, de acordo, às vezes faz a condução da adolescente para exame e tudo, mas assim, é um procedimento mais associado à Polícia Civil, né? E de lá que, de fato, vai identificar se houve crime ou não. Então, muitas vezes a gente ouve assim, as pessoas falar assim, fulano foi acusado de estupro e o Conselho Tutelar colocou ele na cadeia. Não, o Conselho Tutelar apenas recebeu a informação e passou para a Polícia Civil, para os órgãos competentes, para que aquilo ali fosse apurado. E todo caso de abuso, ele gera trauma, gera necessidade de outros atendimentos. Então, essas crianças ou esses adolescentes vítimas de abuso, ou de qualquer tipo de agressão também, né, agressão física, a gente faz encaminhamento para os órgãos da rede para cuidar dessas vítimas. Porque numa situação de abuso, a atenção não é dada só ao autor. Na verdade, quem vai dar atenção ao autor vai ser a própria polícia, de estar ouvindo ele também. Ele tem a versão dele, a oportunidade de tentar justificar o que ele fez ou tentar esclarecer alguma coisa. Quer dizer, ele vai ter que convencer a Polícia Civil que ele não cometeu o ato. E aí tem um lado da criança que a gente tem que cuidar dela também, no sentido de estar fazendo os encaminhamentos necessários e tomar as providências que venham a garantir a segurança, né, o bem-estar dessa criança ou desse adolescente. Lucas, eu quero entrar aqui num tema aqui, que é muito importante para a população ter conhecimento,
Porque, assim, a visão da população, que muitas das vezes o conselho tutelar ele não trabalha. Eu estou falando isso aqui por quê? Porque é uma visão que eu tinha, né, antigamente, antes de entrar. A gente pensa, esse povo não trabalha. Por que a gente pensa isso? Porque não é divulgado. Porque não é divulgado. E muitas pessoas não têm o conhecimento por qual motivo não é divulgado. Então, exemplo, você se vê muito o carro do conselho rodando e muito atendimento, mas não tem uma divulgação do trabalho. Diferente de outros órgãos que eles fazem a divulgação do trabalho. Por que o conselho tutelar não pode divulgar o que ele faz? Olha, essa questão da divulgação, a gente tem que entender o seguinte: já tem uma vítima, já tem uma criança ou um adolescente que já tem um trauma. Se a gente divulgar, mesmo que a gente divulgar o autor do crime, primeiro que ele ainda está em processo de investigação. A gente nem sabe se lá na frente ele vai ser inocentado ou condenado. Para a gente poder estar divulgando logo de princípio. E segundo que a gente tem que preservar a criança ou adolescente que está naquele caso. Se você fala, o padrasto cometeu um abuso, um estupro, naturalmente a sociedade vai entender, cometeu contra quem? Contra alguém que está dentro da casa dele. Então, assim, a pessoa já tem aquele trauma de ter sido abusado, ou talvez agredido, ameaçado. Você vai criar mais um trauma naquela criança ou adolescente, expondo a situação dele perante a sociedade. Essa criança, esse adolescente, ele estuda. Ele tem um convívio social. Se você joga a história dele na cidade, talvez ele vai, em vez de você estar ajudando o adolescente, você está piorando o quadro dele. Ele vai ter uma dificuldade no relacionamento dele, assim, social, né? Muito maior. Porque aí a gente também está abrindo brecha até para bullying, né? Que aí outros adolescentes, outras crianças passam a ter conhecimento dessas questões e começam a tocar na ferida da vítima. A vítima tem que ser preservada. E com essa preocupação em preservar a vítima, acaba preservando também a imagem do autor, né? E quando chega a ser divulgado, já é uma decisão lá da polícia, ou do judiciário, ou do Ministério Público, e não é uma decisão nossa. Mas quando chega a ser divulgado também, seria só quanto ao autor. Então, assim, acaba que todo o trabalho que é feito pelo Conselho Tutelar, nada é associado ao Conselho, né? Nada é associado, porque a gente não pode dar mídia, a gente não pode transparecer o que o município está passando com criança e adolescente, né? Então, é essa questão que, às vezes, leva a sociedade a entender. E nesses mais de 30 anos da existência do Conselho Tutelar, infelizmente, assim, nunca teve um plano de divulgação nacional das atribuições do Conselho Tutelar. E leva as pessoas a viver de fake news, de informação distorcida, que alguém prega aqui, prega ali, e deixa a gente com uma imagem muito negativa. E é difícil, porque a verdade, às vezes, você não pode levar ao conhecimento da sociedade por se tratar dessas questões. Mas, assim, eu creio que quem conhece o Conselho Tutelar sabe o que eu estou falando. Quem tem que preocupar com as ações do Conselho Tutelar é quem comete crime. Mas quando eu digo ação, ainda ressalto que nem não origina nada ali, nada é de origem no Conselho Tutelar. O órgão apenas vai reportar. O que a gente mais faz mesmo, assim, no dia a dia ali, que a gente é mais participativo e toma decisão, é mais nos cuidados com a vítima, porque o crime quem investiga é a polícia. Lucas, então o Conselho Tutelar, ele trabalha para garantir os direitos violados, né? Ele não trabalha para punir, né, o agressor, para punir ali, ele trabalha para proteger a criança e o adolescente. Isso. Inclusive, assim, muitas vezes a indignação da sociedade em relação ao Conselho Tutelar, na maioria das vezes, está focado em cima de informação distorcida. Por exemplo, o cara que o pai, a mãe, o padrasto ou a pessoa que comete uma tortura contra uma criança, a gente não divulga que aquela criança foi torturada ou abusada. Porém, nós não tem como a gente impedir, porque aí são divulgação, aí vamos dizer assim, no boca a boca, da pessoa alegar que
nada daquilo ele cometeu, que ele é inocente, e a gente não pode estar mostrando todo o processo, a realidade envolvendo aquele caso. E aí gera aquela indignação dos pais, principalmente, de ver aquela informação circulando em rede social, que um inocente está sendo preso, e não ver a verdade, e começar a julgar, achar que a gente está atrapalhando a educação dos filhos, né? A gente tem até que ressaltar isso, porque os pais, é papel deles. Se você deixa para o Conselho Tutelar o que você pode fazer, não vai dar certo. Se você deixa para o Estado, para o município, você vai ter uma grande decepção, porque ninguém melhor do que os pais para conduzir a educação dos filhos. E voltando à questão do abuso sexual, quando ele é praticado, mesmo por familiares, os pais, tendo conhecimento, também têm que buscar as autoridades competentes. Acontece muito, principalmente as meninas de 13 anos, né, que às vezes acontece de ter uma relação sexual, isso figura crime. E muitas vezes a família ela entende que se foi consensual, que se foi com autorização dos pais, tudo, que o ato tornou legal. E não tem nada de legal. O que acontece? Se chega ao conhecimento da polícia, ao mesmo tempo que o autor ele é condenado, essa pessoa que teve conhecimento e que favoreceu, que permitiu, ele vai também ser condenado pela omissão dos fatos. Então, deixa até aqui essa mensagem aos pais, né? Que tem muitos pais aí que já autoriza sua filha de 13 anos já a ter um relacionamento. Perante a lei, o senhor também está correndo um sério risco de ser responsabilizado. Caso for denunciado e comprovado, com certeza a polícia vai abrir um procedimento contra o genitor, a genitora também. Então, e quando o pai ou a mãe também junta com a família do acusado e faz acordo, né, também está cometendo crime. Então, pai e mãe, menina de 13 anos, você não tem que permitir, não pode acontecer nada com seu consentimento, senão você também é responsabilizado. Isso pela própria justiça. Porque assim, Lucas, muitas pessoas acham que, igual você sempre fala, se eu permito meu filho tomar uma cerveja, não é crime. Se eu permito meu filho fazer isso, não é crime. Quando tem a permissão dos pais, ele acha que tudo pode, né? Só que assim, é igual a questão da lei. Adolescente menor de 14 anos, ela não pode ter relação sexual. E assim, eu vejo que casos que são relatados aí no que a gente estuda, muitas vezes a mãe fica indignada porque a filha estava namorando e o cara é de maior, e aí vai e tem relação sexual e denuncia para a polícia, denuncia para o conselho, aí depois quer voltar atrás. Como é que funciona assim? Denunciou, o que acontece? Tem como voltar atrás? Olha, se você voltar atrás, você corre risco até de ser responsabilizado junto, porque a justiça pode entender que você está compactuando com o ato, que você está omitindo, né? Então, assim, não tem como voltar atrás. Denunciou, na verdade, nem não precisa chegar ao ponto da denúncia. Desde o momento que você tem conhecimento, você já é obrigado a informar as autoridades competentes. Correndo esse risco, como a gente já repetiu aqui, né, de se você não fazer o comunicado, em vez do problema ser da pessoa que cometeu o ato, passa a ser seu também, como pai, como mãe, que vai começar a responder pela omissão. Lucas, como esse mês de maio é um mês de prevenção, proteção, repressão do abuso sexual infantil, como a gente falou, São Miguel hoje está um caso alarmante, né? Está muito, muito mesmo. Muitas vezes a população não tem conhecimento, não tem ciência do que é, né? Do que está acontecendo. A gente comentava mais cedo com a delegada e com a psicóloga sobre a questão das pessoas denunciarem, tem que mesmo denunciar. Se você tem conhecimento que está acontecendo isso, denuncie. Tem o Conselho Tutelar, tem o CRES, tem a saúde, tem a educação, tem a polícia. Fale com alguém,
para que isso seja evitado. Lucas, qual que foi a sua visão do mandato passado, né, que você foi conselheiro há 8 anos atrás, e de hoje? Como é que está? Cresceu muito o número de abusos em São Miguel? O que você pode falar para a gente? Então, Lucas, o mandato passado para esse, o número de denúncia relativa a estupro aumentou muito. Mas esse aumento não é porque hoje acontece mais abuso, é porque hoje os abusos estão sendo mais denunciados. Antigamente ficava mais no off, ou seja, não chegava ao conhecimento da justiça, e hoje está chegando. Porque com tanta campanha, com tanta conscientização, a sociedade mais próxima dos órgãos, a gente vê que a sociedade agora, ela já está dando grito. As crianças, os adolescentes estão pedindo socorro. O que antigamente era guardado com elas, aquele trauma que ficava para a vida toda, hoje não está ficando mais. Hoje a menina de 12, 13 anos, de 9, diante de tanta informação, tanto pelas redes sociais quanto nas escolas, elas já estão buscando os direitos delas, né? Elas já estão buscando o acesso à justiça. Então, assim, muitas vezes o abusador, ele comete esse crime de estupro, de abuso, e muitas vezes ele parte para segundo crime, que é igual a mentira. Mentira puxa mentira, crime puxa crime. Então a pessoa comete um crime de estupro. Em seguida ele comete um crime de ameaça, né? Para tentar manter a vítima coagida, tentar fazer com que a vítima não leve ao conhecimento da justiça. Em seguida, começa, em alguns casos, vai aumentando os crimes, porque ele quer fechar a vítima de uma forma que ela não tem acesso aos direitos dela, e fazer formalização das denúncias, né? Então, assim, só que hoje, toda essa estratégia do criminoso não está funcionando mais. Com tanta informação que as pessoas têm, as crianças ou adolescentes, hoje, quando você toca no corpo de uma criança já pensando em se satisfazer sexualmente, você já está ali construindo o caminho para você chegar ao ponto de ser penalizado. Quando você comete um estupro, você já não tem mais aquela segurança de anos atrás, quando não tinha tanta informação envolvendo as crianças ou adolescentes, de que ia ficar impune. Hoje, está chegando o conhecimento da justiça, e uma coisa que eu acho muito importante do primeiro mandato que eu fui conselheiro para esse mandato, é que a nossa polícia está 3 vezes mais, com efetivo 3 vezes maior, né? A nossa polícia civil, principalmente, no caso das investigações, os processos, as denúncias, tá sendo investigado numa velocidade muito maior, né? Então, assim, e com a repercussão desses casos que as pessoas acabam sendo presas, isso motiva outras vítimas a começar a denunciar também. Então, assim, é um número que hoje está grande, mas tem um lado positivo, porque é sinal de que o crime não está ficando impune. As pessoas passou a confiar mais na polícia, passou a confiar mais na justiça e passou a confiar mais também no conselho tutelar. Então, isso é a boa notícia nessa situação, é esse fato de que agora a pessoa que pensa em cometer um crime desse gênero, de abuso, estupro, ele tem que pensar 2 vezes, porque os casos não estão ficando mais encobertados igual era antigamente. Não estão ficando mais impunes. E aí, infelizmente, a gente vê muita gente jogando uma carreira vitoriosa no trabalho, jogando uma carreira vitoriosa para cima, para se satisfazer em momentos com uma criança ou um adolescente de 13, 12 anos. Então, assim, a gente deixa até esse alerta, porque eu acho que a pessoa tem que pensar 2 vezes antes de entrar nessa situação que pode atrapalhar a sua vida toda pela frente. É da vida manchado, né? Você vai criar. Aí a gente ouve na cidade, aí muita gente fala, mas adolescente tinha 13 anos, seduziu o rapaz, seduziu o homem. Olha, a justiça não vai entender isso. Quando você
quando o fato chegar na Polícia Civil, se você chegar lá tentando justificar que foi seduzido por uma adolescente de 13 anos, que vai prevalecer o que está na lei. Então é muito importante, a gente deixa esse recado, até porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não estão associadas ao crime, que de repente comete esse deslize. Só que esse deslize é crime e não está ficando mais impune. A situação agora está caminhando numa velocidade muito mais alta e, como eu te disse, a Polícia Civil agora tem acelerado os procedimentos e tudo indica que nenhum caso vai ficar impune. Tudo indica por esses agora 5 meses que eu estou de volta no Conselho Tutelar, pelo que a gente conviveu agora com a doutora Fernanda, né, que está à frente da Polícia Civil, a gente percebe que o crime não vai ficar impune, principalmente relacionado a criança e adolescente. A polícia tem dado esse foco nessa questão. Então o foco da Polícia Civil tem sido muito essa questão de crime cometido contra criança e adolescente. Então, nossas crianças, nossos adolescentes têm que ser respeitados como criança e adolescente, não como objeto sexual. Lucas, também é bom salientar aqui, na questão do Ministério Público, né, que tem dado todo o suporte também, na questão do juizado, do juiz também, que tem dado suporte, que são pessoas que estão trabalhando para agilizar os processos, trabalhando para combater mesmo essa situação. Então, assim, eu vejo, Lucas, que a rede, no geral, ela está trabalhando para prevenir, para combater, para cuidar das vítimas. E, assim, a gente quer deixar um recado aqui para você que está nos ouvindo, você adulto, né, que tem que ter a responsabilidade de zelar pela criança, pelo adolescente, ficar esperto, né? Falar o português bem claro, Lucas, ficar esperto. Porque se tem uma menina que tá te mandando mensagem aí no WhatsApp, porque acontece muito, Lucas, pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, a menina manda mensagem pro cara ali, conversando, e aí, eu tenho 18 anos, tem 17, tem não sei o quê, e aí você pega naquela emoção, vai lá e acontece isso, a menina tem 13 anos, tem 12 anos. Então, assim, antes de qualquer ato dessa magnitude, pesquise primeiro, né? Fique ligado para não cair em ciladas, em emboscadas, porque, assim, a maioria, Lucas, alega que foi seduzido, que não sabia que tinha 13 anos, que tinha 12 anos, né? Então, assim, a gente vê, nesses casos nesses casos de meninas aí de 12, 13, 14 anos. Então, assim, a gente vê que a alegação sempre é essa. Mas isso tem um risco muito grande. Porque muitas vezes essas adolescentes, elas têm relação sexual sem preservativo, pode gerar uma doença, pode gerar uma gravidez na adolescência. Então, assim, não é só a questão do abuso, né, Lucas? Também tem outros problemas que vai acontecer devido ao abuso. Tem uns traumas, né, que outro dia eu ainda conheci uma senhora que já 40 e poucos anos, até hoje, ela, quando toca no assunto, às vezes ela chora ainda, 40 e poucos anos, um abuso que foi cometido quando ela tinha 15 anos de idade. Para você entender o tanto que é sério essa questão. Enquanto o abusador está ali tirando 30 minutos, 15 minutos, saciando ali os seus desejos, ele está gerando um problema para a vida toda da pessoa que ele está ali cometendo o crime, né? Então, assim, é uma situação que a pessoa tem que pensar bem. Esse mês de maio laranja, ele é apenas para acender a luz de alerta. Mas é o ano todo, o Conselho Tutelar está o ano todo aí empenhado, Polícia Civil, a rede, Ministério Público, Judiciário. Então, assim, esse mês laranja, ele serve como alerta para que as pessoas voltem atenção para esse tema. Mas a qualquer momento do ano que a pessoa tiver conhecimento, ele tem que relatar, ele tem que levar o conhecimento das autoridades, né? Lucas, para as pessoas terem conhecimento em casa, geralmente, quais famílias que são atingidas, que são como se diz, que passam por esse problema, essa situação?
Na verdade, assim, tem as famílias mais vulneráveis que às vezes acontece com mais frequência, mas é um problema que afeta até os filhos das pessoas de classe alta também. Não é um problema só dos vulneráveis, não. Então, assim, eu digo na minha opinião, os pais ou o responsável por criança e adolescente tem que confiar desconfiando de todo mundo. Claro que você não vai assim ficar fazendo falas que ofende as pessoas que estão no seu entorno ou que gera desconfiança. Mas você tem que estar sempre atento. Não existe ninguém 100% confiável quando se trata de crime de abuso sexual. Às vezes a pessoa que você mais confia é a que aproveitou da sua confiança para cometer o ato. E em relação também à questão do crime pelas redes sociais, né? Eu vejo, até o ano passado, teve um relato de uma pessoa que foi seduzido por um adolescente que era um perfil fake, né? Então, assim, e depois a pessoa aproveitou do crime que o cidadão adulto tinha cometido por estar ali numa conversa íntima com aquela adolescente para poder extorquir. Até nesse gênero aí as coisas acontecem. Então, assim, quando você também, seus filhos estão ali no WhatsApp conversando, você tem que ter muito cuidado, porque talvez aquele coleguinha ou aquela coleguinha que está conversando com seu filho, talvez seja um adulto com perfil fake, ou com foto de outra criança no perfil só para ter acesso ao seu filho. Então, assim, o seu filho é a joia rara, você tem que destinar toda a sua atenção para ele. Qualquer mudança de comportamento, você já tem que estar atento. Porque talvez quando você tomar as devidas providências, talvez o dano que foi causado a ele é muito grande. Lucas, hoje nós estamos com o Conselho Tutelar, eu estou recentemente no Conselho, e assim, a gente vê que o papel do Conselho Tutelar, ele é muito importante, né? Ele é essencial. Ele é essencial para o município, para o Brasil, para tudo. Hoje, como você está no seu segundo mandato, o que você pode falar para a sociedade em relação a eles estarem mais ligados no Conselho? Não achar que o Conselho é um órgão que vai punir, né? Porque muita gente coloca o Conselho Tutelar como bicho-papão. E, na verdade, em relação a crime, o Conselho Tutelar passa a ser apenas o condutor da notícia crime. Ou seja, ele não cria notícia crime, ele recebe a notícia do crime e conduz aos órgãos competentes. Ele conduz a delegacia de polícia civil para ser investigado. Ele informa o Ministério Público, ele encaminha a vítima para atendimento, para reparar os danos que aquela criança ou adolescente teve ali com aquela violação de direito. Então, assim, o Conselho Tutelar é nada disso que as pessoas imaginam que é. Como eu falei, são mais de 30 anos de visão distorcida a respeito do Conselho Tutelar. E às vezes aquilo que a sociedade, que o pai e a mãe poderia ter de vantagem em estar ligado com o Conselho Tutelar, ele deixa de ter aquela vantagem por não saber que é direito, apenas pelo fato de ver o Conselho Tutelar como adversário. O Conselho Tutelar não é adversário da família, não. O Conselho Tutelar é parceiro da família. E sempre vai ter que ser dessa forma. A gente só entra quando há uma violação de direito. Agora, seu filho também, nem sempre o direito violado partiu dos pais. Muitas vezes o direito violado parte do município, do estado, ou da sociedade em geral, e a gente chega para fazer o atendimento e a pessoa já está assumindo ali como se o problema é dele pai ou dele mãe. Tudo bem, às vezes ele foi descuidar tudo, mas não foi ele que cometeu o crime. Então, assim, a sociedade precisa mudar essa visão sobre o Conselho Tutelar para que a sociedade possa usufruir, na verdade, do que o Conselho Tutelar tem de bom para oferecer. Porque às vezes seu filho está com direito violado pelo município e você não tem conhecimento. Ou na área da saúde, ou na área da educação, ou em qualquer outra área, ou pela sociedade, e você não tem conhecimento. Agora, uma coisa interessante, quando existem denúncias procedentes e existem denúncias improcedentes.
Aquela que a pessoa às vezes denuncia porque não vai com a cara do vizinho, ou por algum motivo pessoal a pessoa denuncia. Quando você recebe a visita do conselho tutelar na sua casa, você tem que entender que ele está lá porque ele foi provocado. O censor da denúncia, que é a própria sociedade, levou ao conhecimento do conselho tutelar um fato que o conselho tutelar de princípio nem sabe se procede ou não, e ele vai até o local para ter uma noção se aquilo ali é procedente ou improcedente. E aí o que acontece? Muitas vezes a família recebe o conselho tutelar sete pedras, porque ele já pré-julgou. Ele já fez um pré-julgamento, o conselho tutelar que está aqui para me penalizar. E, de repente, se o conselheiro não sai dali com aquela imagem muito negativa da família, o que o conselheiro tutelar vai pensar? Olha, se a gente que é conselheiro está sendo tratado dessa forma, imagina o filho dele. Imagina a pessoa que o cidadão denunciou. Aí você já está marcando ponto negativo. Então, assim, o conselho tutelar esteve na sua casa, você recebe bem o conselheiro, explica o que o conselheiro está ali querendo saber sobre a situação denunciada e pronto. Se é improcedente, fica tranquilo. Só vai ter consequências se for procedente aquela denúncia. Só que o que é a minha preocupação? É que quando é improcedente, mas você embaraça o trabalho do conselho tutelar, você comete crime. Quando você maltrata o conselho tutelar, você influencia nos relatórios do conselheiro. Pelo aquele motivo que eu te falei. Se eu fui maltratado, imagina o filho dele. E aí você mesmo que está se imputando uma situação difícil. Não é nem o denunciante. Você mesmo criou uma dificuldade para você resolver lá na frente. Então, assim, não vejo o conselho tutelar dessa forma. Muda a sua concepção. Tem coisas que a população questiona, mas é lei. Né? Não é, nenhuma lei foi criada por nenhum conselheiro, a menos que algum conselheiro tenha virado deputado e votado em alguma lei. Aí tudo bem, mas aí é ele como deputado, não é ele como conselheiro, né? Então é o seguinte, o conselho tutelar está ali para cumprir o que está no Estatuto da Criança e Adolescente. Ele concorde ou não, a orientação dele tem que ser pautada no Estatuto da Criança e Adolescente, mas o Estatuto da Criança e Adolescente não retrata esse perfil de conselho tutelar que a sociedade prega. O perfil do conselho tutelar é totalmente diferente do que a gente ouve na rua. Até quando você fala em conselho tutelar, muita gente já tem aquela repulsa, aquela dificuldade de aceitar até a existência do órgão. Uhum. Mas o conselho tutelar hoje não existindo, se ele fosse extinto, porém não tem mais como, ele é um órgão permanente, não pode ser mais extinto. Mas se ele fosse extinto hoje, quem que levaria vantagem com isso? Quem levaria vantagem com isso seria o estuprador, porque muitas vezes a criança ela consegue se abrir com o conselheiro, mas não consegue se abrir com o policial militar, não consegue se abrir com o policial civil. Quem vai ser prejudicado é o pai de família lá, que por algum motivo o filho deixou de frequentar as aulas e teve um abandono intelectual e foi um policial lá resolver a situação com ele. Então, o conselho tutelar é uma figura de pacificação. O conselho tutelar é uma figura que vai estar lá na sua residência para tentar entender o seu lado, o motivo e tentar fazer um ajuste para que aquilo ali não vire um processo judicial. Ou será que com a ausência do conselho tutelar as pessoas preferiam já responder direto na justiça? Que sobrecarregasse o judiciário com representação em cima de abandono intelectual, sobrecarregasse o judiciário com várias situações aí que é passível apenas de uma orientação e ser resolvido entre órgão e sociedade mesmo. A gente tá aí junto às famílias, junto aos órgãos, para resolver a situação. Mas, como eu disse, o conselho tutelar ele só vai transportar a informação para frente em caso de abuso, tortura, estupro. Essas questões aí já são situações que não tem como ter um diálogo entre o conselho tutelar e sociedade. Uhum. Aconteceu, vai chegar na polícia.
Não tem como falar que fez acordo. Não tem acordo entre o conselho tutelar e estuprador. Crime é crime, né, Lucas? Crime é crime. Mas outros casos, que às vezes é crime, mas, por exemplo, no caso do abandono intelectual, às vezes você consegue resolver entre conselheiro e família. Dando um diálogo, conversando. Ajeitando alguma coisa, porque talvez o abandono intelectual, por exemplo, é provocado por falta de um transporte escolar e a família não tem condição de conduzir a criança para a escola ou o adolescente. Às vezes tem um outro fator que só falta, vamos dizer assim, fazer o encaixe para que aquela violação de direito encerre por ali mesmo. Lucas, falando sobre a questão do abuso infantil, da repressão, da conscientização, porque assim, a gente entra em alguns temas paralelo ao abuso sexual, ao abuso infantil, para poder que a sociedade entenda o trabalho do Conselho Tutelar. E assim, eu estou achando muito bom esse bate-papo. Inclusive, aqui quero agradecer nossas amigas, né, a Zélia, a Rosane e a Micaela, que estão hoje trabalhando ali no Conselho Tutelar, para a gente estar aqui fazendo esse bate-papo, para estar levando essas informações. Quero mandar um abraço aí para nossas amigas Zélia, Micaela e Rosane. Muito obrigado pela parceria. Também dizer, Lucas, aproveitando o momento, obrigado pela parceria. Que assim, pessoal, o nosso colegiado do Conselho Tutelar tem trabalhado unido, né? Inclusive, a gente, sim, tem trabalhado muito, né, Lucas? A gente tem ficado aí, plantão aí, 24 horas, 48 horas. Tem dias, né, Lucas, que a gente trabalha a semana inteirinha. Porque como a demanda nessa questão do abuso sexual está muito grande, a gente tem que dar uma atenção maior. Então, a gente acaba ficando dia inteiro trabalhando, entra à noite trabalhando, para poder garantir o direito da criança, para proteger a criança. Então, assim, o nosso colegiado tem sido uma bênção. Lucas, falando sobre a questão do abuso sexual, o que você pode falar para as mães, para as avós? Porque geralmente, pessoal, quem está ali com a criança dentro de casa é a mãe, é a avó, é uma tia, né, que cuida ali da criança, do adolescente. O que você pode falar para essas mães, para elas ficarem ligadas, para elas verem se não está acontecendo nenhum tipo de abuso? Como você já tem muito tempo que trabalha com isso nessa área, e tem muito conhecimento, você pode passar para essas pessoas, tipo assim, mãe, fica alerta nisso, mãe, fica alerta naquilo. Também para os professores das escolas, que também estão com contato direto com as crianças, até mesmo nas igrejas, igual eu falei mais cedo com a delegada e com a doutora Yara, a respeito da onde chega as denúncias, né? Que não é só no conselho, muitas vezes chega num pastor, numa pastora, no padre, né? Então, assim, o que você pode falar para essas pessoas ficar atenta, para a sociedade também ficar atenta? Às vezes você tem um amigo seu, uma família, um conhecido seu, que você convive, está acontecendo alguma coisa com os filhos dele, o que você pode falar para essas pessoas ficar atentas? Olha, é uma situação até um pouco difícil, porque a gente sabe que, infelizmente, o abusador, o primeiro passo, ele conquista a confiança de quem está em torno da criança. Esse é o primeiro passo dele. Ele chega a ser covarde quando ele pretende cometer um crime, né? Então, assim, tanto a questão da mãe, a avó, a pessoa que está ali com a criança sob sua responsabilidade, ou adolescente, é ficar sempre atento, é observação, é ver se o adolescente ou a criança mudou o comportamento, se tem algo que a criança passou a fazer de forma diferente, se ela era mais comunicativa e agora já não é tão comunicativa mais, se ela está guardando muito segredo, era uma criança meio livre-aberta, agora já tem seu segredinho a ser guardado ali, né? Uma criança de 8, 9 anos, às vezes, quando ela está envolvida numa situação errada, porque às vezes o abusador convence ela vamos dizer assim, de esconder o que está acontecendo, né? Então, verifica essa questão de material escolar, vê se tem alguma anotação a respeito disso, acompanha de perto seu filho, até que ele possa se defender por conta própria, né? Então, assim, é muito difícil porque cada família tem seu estilo, né? E tem um certo grau de convivência ali dentro. Então, assim, sempre que tiver uma pessoa muito ligada no seu filho, você
como eu disse nessa fala aqui, a gente não vai falar coisa para ofender as pessoas, que mostra que a gente está desconfiado da pessoa, mas a gente sempre vai estar acompanhando e ver se realmente aquela pessoa tem boas intenções. E aí, assim, sempre está conversando muito com os filhos. Aquelas pessoas que estão próximas, o que ele... Um exemplo, você está te dando muita coisa, você está te dando... Porque um dos perfis dos abusadores que a gente tem notado é aquela questão de sempre querer estar dando muito presente para criança ou para adolescente. Às vezes ele não tem nem vínculo de parentesco e está ali levando balinha, levando chiclete, levando vantagem para a criança chegar ao ponto de defender ele em qualquer acusação. E para a criança também abrir as portas para que ele possa cometer o ato, né? Ou até mesmo ele conseguir atrair a criança para outros ambientes. Então, assim, infelizmente, é muita gente que aproxima já com outra expectativa, né? Com interesse sexual. Infelizmente, muita gente ele não entende o valor do outro como ser humano. Ele vê o outro como objeto sexual. Então, o seu filho não está isento disso. Independente da sua classe social, se você é da classe alta, classe média, classe baixa, seu filho está correndo risco da mesma forma. Inclusive, assim, muitas vezes quando os pais é muito ocupados, às vezes o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, às vezes acaba o filho ficando mais vulnerável ainda à ação de terceiros. Então, infelizmente não tem assim, um mecanismo exato para a pessoa se proteger. Cada um usa das suas armas e, havendo alguma situação suspeita, buscar ajuda. Lucas, a população, muitas vezes, ela não sabe o que acontece. Porque, assim, a gente fala muito aqui, fala muito em termos técnicos, né? Teve a delegada aqui, teve a psicóloga. E, muitas vezes, a população ela não tem a dimensão, a proporção do que está acontecendo, o que já aconteceu em São Miguel do Araguaia. Quando saiu aquela questão de Manaus, que a população ficou indignada, eu via muitas pessoas em São Miguel indignadas com aquele caso, só que São Miguel não é muito diferente. São Miguel é uma cidade pequena, mas acontece muita coisa semelhante ali, Manaus, no abuso sexual. Eu queria que você, se pudesse falar, a respeito de alguns casos que chegam até o conselho. Você pode citar para a gente algum caso aí? Sim, Lucas. Infelizmente, a gente já atendeu o caso ali de criança de 4, 5 anos, vítima de abuso sexual, praticado por pessoas da própria família, né? Também criança que já estava prestes a perder totalmente a visão por conta de agressão constante, né? Agressão permanente. Lembro também do relato, uma denúncia que chegou para mim no primeiro mandato, onde o pai obrigava a criança a trabalhar de servente para ele. Ele era pedreiro e uma criança de aproximadamente 4 anos não conseguia empurrar o carrinho de massa, e essa criança ela era agredida, ela era cheia de marcas por todo o corpo, porque ela não conseguia prestar o serviço que o pai desejava. Então, assim, infelizmente é muita situação. Cárcere privado também já aconteceu em mandatos passados, de criança, adolescente está em cárcere privado, ou seja, esse estuprador, o abusador, além dele estar cometendo crime ali, né, na questão sexual, ele ainda mantinha as vítimas em cárcere privado para que as vítimas não procurassem a polícia, para que as vítimas não procurassem os direitos delas, né? Então, assim, infelizmente, é muita situação até difícil de você estar falando, porque não pode entrar em detalhes, mas, infelizmente, acontece no nosso município. Nosso município não é diferente de nenhum outro município. O que nos diferencia é só a divulgação dos casos, porque quando você ouve na televisão São Paulo, por exemplo, fala de caso de uma cidade de 1 milhão de habitantes, então tem matéria a todo momento circulando, então dá aquela sensação que São Paulo lá com aquela a população grande, muito né? maior do que São Miguel, né?
Então, assim, hoje as notícias que a gente absorve, a maioria delas vem do Rio de Janeiro, vem de São Paulo. Tudo bem que agora com as redes sociais, como anda, né? Até agora com esse podcast e outros, mas assim, em relação à notícia mesmo, antigamente ainda era, a gente absorvia mais notícia das grandes cidades e das pequenas cidades ficava um pouco mais assim, dando aquela sensação de tranquilidade que nada disso acontece. Mas o risco do seu filho ter um direito violado, independente de onde você mora, o risco é o mesmo. O que vai depender mesmo é mais dos seus cuidados mesmo nessa proteção. Agora a gente sabe que nem sempre o pai ou a mãe consegue garantir o direito do filho. E quando não conseguir garantir a segurança e acontecer de alguma pessoa vier cometer um abuso, aí é hora de procurar ajuda externa, né? Procurar ajuda do Conselho Tutelar, ajuda da Polícia Civil e de outros órgãos que possa estar acolhendo. E a questão do abuso, tem muito, o trabalho ele se estende muito porque a gente não é só fazer a condução da notícia crime para a polícia militar ou para a polícia civil. A gente também tem que dar todo um suporte à família, à criança, o adolescente, fazer os encaminhamentos para que essa pessoa seja amparada, né? Para que ela seja amparada, porque ela está passando um momento muito difícil da vida dela. E aí, nessa hora, o primeiro abraço que eles recebem é o nosso, do Conselho Tutelar. Então, a gente está aí, sempre que a sociedade precisar tirar alguma dúvida, a gente está aí justamente para trazer esclarecimento sobre o nosso papel, que eu acredito ser de grande importância. E com o decorrer do tempo, a gente acredita que a gente vai conseguir transmitir para a população o nosso real papel e ter esse elo mais forte entre o Conselho Tutelar e população do nosso município. Lucas, quero agradecer a sua participação aqui hoje no programa Podcast Conversa 2. Agradecer também a doutora Fernanda, delegada de Polícia Civil, a Yara, que é psicóloga do CREAS. Agradecer também a Renata, que ela é a presidente, né, que ela é a gestora do CREAS também. Deu total apoio para a gente, ela está trabalhando. Era para ela estar aqui, mas na correria do dia a dia, teve que sair para atender alguns casos. A Daniela também, que é advogada do CREAS, e toda a rede, né? Agradecer a rede no geral, agradecer aí o município, agradecer a Anelisa, né, que é a chefe da pasta da assistência social. A Anelisa também, que tem sido parceira de toda a rede, que tem trabalhado aí. Agradecer aí, né, a turma do Conselho Tutelar, o nosso motorista Simval, mandar um abraço para ele também, que veio ter a oportunidade, né, a Yane, que entrou agora junto com a gente ali, e todos os outros, né, que sempre tem dando apoio. E dizer para São Miguel do Araguaia, os órgãos têm trabalhado, né, o Conselho Tutelar tem trabalhado. Recentemente, amigos meus têm me cobrado, Lucas, porque eu desapareci, né, que eu sumi do meu. Seus amigos cobrou de você. Recentemente, Lucas, os meus amigos me cobrou ali a minha presença junto deles, mas por assumir essa empreitada, assumir essa responsabilidade, a gente tem trabalhado dia e noite para proteger, para defender a criança e adolescente. Então, assim, o Conselho Tutelar ele tem trabalhado dia e noite na prevenção, na proteção, no zelo com a criança e adolescente. E quero também deixar aqui, Lucas, uma palavra para a sociedade são-miguelense. Se a gente pudesse falar no real o que acontece na íntegra, eu tenho certeza que muitos de São Miguel estaria espantado, né? Não estou fazendo aqui sensacionalismo, né? Porque às vezes o pessoal acha, não, está falando isso para causar comoção. Não é. Realmente é assustador o que acontece em São Miguel do Araguaia na questão do abuso infantil. Então, quero dizer a você, mãe, a você, pai, a você, vó, tio, tia, fique de olho
da criança que está perto de você, no adolescente. Cuide com amor, porque quando a criança sofre um abuso, é prejuízo para a vida toda. Ela cresce com traumas, com dificuldades, e eu quero pedir para a sociedade de São Miguel do Araguaia, para a sociedade do Brasil inteiro, vamos cuidar das nossas crianças. Porque é o futuro, Lucas. Se hoje nós estamos aqui, é porque a gente teve uma adolescência, tivemos ali uma infância, que permitiu a gente estar aqui hoje, para poder estar passando essas informações e trabalhando num cargo, num órgão que é muito importante. E quero que você também, Lucas, deixe aí as suas considerações finais para as pessoas aí que nos assistem, a todo o município e o de fora também que nos assiste aí também. Eu gostaria de estar falando que as nossas crianças, nossos adolescentes, né, nossos filhos, é uma pequena parte da vida deles que eles passam com a gente. Logo eles crescem, casam, e aí eles seguem a vida deles. E esse pequeno espaço de tempo, eu falo isso porque é muito bom você conviver com seus filhos, né? Não tem nada melhor do que isso. Se você garantir, se você proteger, der a proteção que ele precisa, você vai colocar um cidadão muito mais firme, um cidadão muito mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Então, assim, eu peço muito a você, pai, mãe, né, e outra pessoa que às vezes assume a responsabilidade de pai ou de mãe, aproveita esses 18 anos aí dos seus filhos, de quando nasce até os 18 anos, aproveite cada minuto desse tempo que voa, esse tempo que passa muito rápido, para que quando você entregar o seu filho para a sociedade, o seu filho esteja preparado para viver em sociedade, porque a gente não tem que preparar o mundo para os nossos filhos, nós temos que preparar os nossos filhos para o mundo, porque a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar os nossos filhos, a gente consegue ali criar pessoas, né, e que vai ter uma estabilidade, um conhecimento, que vai ter honestidade, né? E principalmente quando a gente consegue proteger para que nenhum caso de abuso, estupro aconteça com o nosso filho, a gente está entregando para a sociedade no futuro o nosso filho sem trauma, nosso filho com mais possibilidade de vencer na vida, né? Porque os traumas muitas vezes dificultam a pessoa a conseguir chegar aos seus objetivos. Então é isso, gente. A gente também tem filho e a gente sabe o quanto é importante a gente ter essa atenção especial. É um tempo que passa rápido e vale a pena você dedicar toda a sua atenção ao seu filho, né? Eu quero agradecer aqui o Lucas BK, Wesley, que já foi amiga, já foi companheiro de serviço em outros tempos, né, em outros órgãos que a gente já trabalhou junto. E agradecer a toda a população de São Miguel que assistiu esse vídeo, e a gente espera ter contribuído muito para que você possa ter uma nova visão sobre o conceito tutelar. E também que você possa aí agregar muito no seu conhecimento sobre as questões relacionadas às violações de direitos dos nossos crianças e adolescentes aqui do município. Pessoal, muito obrigado. Quero agradecer a cada ouvinte, a cada telespectador que tem tirado um tempo para nos ouvir, a assistir os nossos programas e dizer o seguinte: precisou do Conselho Tutelar? Estamos à disposição. Precisou aí do CREAS? Está à disposição. A delegacia, a rede no completo está à disposição para poder atender a população são-miguelense. E também quero aqui agradecer, Lucas, em especial também a nossa gestora, prefeita Zaide, que tem dado também suporte para o trabalho da rede, que é importante, e dizer para ela o seguinte: prefeita, eu não esqueço de uma fala que a senhora falou na posse, né, dos Conselhos Tutelar, e a senhora pediu para a gente fazer um bom papel, desenvolver um bom trabalho.
E a gente tem feito, né, Lucas? Tem desenvolvido um bom trabalho ali à frente do Conselho Tutelar. Então é o seguinte, agradeço a senhora pelo apoio dado ao Conselho Tutelar e toda a rede. Tenho certeza que a senhora vai deixar aí um mandato, deixar um legado em São Miguel do Araguaia. Pessoal, fique com Deus e até o próximo programa. Não esqueça, hein? Curte aqui, deixa seu comentário e chame seus amigos para seguir o Conversa 2 com Lucas Becar. É isso aí, galera. E o Wesley Costa, o comandante da máquina.